Oi pessoal, meu nome é Newton Bernardi, eu sou membro da Igreja Batista Reformada Vida Nova em Florianópolis. Nós vamos ver nesse vídeo, falar alguma coisa a respeito da depravação total, que é consequência da queda, o que aconteceu na queda. Essa expressão depravação total às vezes é muito mal compreendida. Na verdade, esse total, ele não se refere a que as pessoas sejam tão más quanto poderiam ser, mas que todas as suas partes, todas as suas faculdades foram contaminadas pelo pecado. Então, o total não se refere à capacidade do mal, que eles não são tão mal quanto poderiam ser os seres humanos, mas se refere ao alcance do mal. Ele abrange todas as partes do ser humano. Não é uma questão de grau, de tão mal quanto poderiam ser, mas é uma questão de abrangência, que pega todas as partes do ser humano. Não é uma questão de profundidade, mas é uma questão de extensão. Então, quando se fala em depravação total, não é que o ser humano é tão mal quanto poderia ser, que ele seja extremamente mal. Não é isso. Quer dizer que todas as suas partes, todas as partes do seu ser foram contaminadas. Os seres humanos não são tão maus quanto poderiam ser, porque existe, como nós já vimos anteriormente, a graça comum. Deus outorga características boas aos seres humanos que são maus em si mesmos. Então não são tão maus quanto poderiam ser, mas todas as suas partes foram atingidas pelo pecado. Quando falamos em todas as suas partes, nós queremos falar no intelecto, nas emoções, na vontade, na nossa mente, nos nossos sentimentos e na nossa vontade. E também na nossa parte material, física, no nosso corpo. No dia em que houve a queda, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Na verdade, eles foram separados de Deus. Todas aquelas características boas que existiam no seu intelecto, nas suas emoções, na sua vontade e mesmo no seu corpo, grande parte delas foi perdida. O próprio corpo começou a morrer nesse dia, começou a se degradar. Então, a morte entrou pelo pecado no mundo através de Adão. Vamos ver alguns versículos que falam a respeito dessa total corrupção do gênero humano, quer dizer, essa corrupção que pegou todas as partes, atingiu todas as partes do ser humano. Vamos ler em Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 10, começando aí, diz: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há justo nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, nenhum sequer. O ser humano, ele perdeu as características boas, e a sua inclinação natural é para o mal. Ninguém busca a Deus, ninguém faz o bem, e a Bíblia insiste, nem sequer um só. Eu vou ler mais um versículo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural, é aquele que não foi tocado e trabalhado pelo Espírito Santo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Para o homem no qual o Espírito Santo não trabalhou, que o seu coração não foi tocado pelo Espírito Santo, as coisas de Deus são loucura, são absurdo, não fazem
sentido. Essa é a situação de todo homem antes de Deus trabalhar no seu coração. Essa é a situação depois da queda. Em virtude da queda, o homem se tornou culpado diante de Deus. Adão assumiu a culpa pelo pecado e nós herdamos a culpa de Adão. É muito interessante isso porque Adão é colocado como o cabeça da raça humana, assim como Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Vamos ler alguns versículos que falam sobre isso. Vamos ler Romanos 5:15. Fala, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Na verdade, a morte entrou por um só homem e a ressurreição também por um só homem. Em 1 Coríntios 5:21, lemos o seguinte: visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem, Jesus Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Os que estão em Adão estão mortos, os que estão em Cristo foram vivificados. Isso pela ação de Deus sobre eles. Quando nós falamos em culpa, é muito comum as pessoas acharem que é injusto nós levarmos a culpa por algo que Adão fez. Mas parece que não vemos que isso é uma bênção, porque exatamente como Adão era o representante de toda a raça humana, e quando ele pecou, todos pecaram, Jesus Cristo é o cabeça, o representante da igreja. Nós também somos justificados por alguma coisa que não fizemos. Assim como fomos culpados por algo que Adão fez, nós somos justificados por algo que Jesus Cristo fez e que nós não fizemos nada para isso. É a mesma coisa. Quando nós falamos em culpa e injustiça, existem, na verdade, dois aspectos aí. Quando se fala em culpa e justiça, pode-se estar falando em referência à lei ou em referência à moral. São duas coisas bem diferentes, mas nós falamos que o indivíduo é justo quando ele não é culpado, não deve nada para a lei, e também ele é justo quando ele pratica a justiça, o caráter moral dele é bom. São dois aspectos. Na verdade, o indivíduo pode ser legalmente justo ou não culpado e ser moralmente culpado, ser uma péssima pessoa. Por exemplo, um indivíduo que seja mau caráter e que roube alguma coisa. Vamos dizer que ele seja condenado a pagar uma determinada quantia por causa daquilo que ele roubou. Ele é condenado a pagar essa quantia. Enquanto ele não pagar essa quantia, ele é culpado perante a lei. Ele tem um prazo para pagar essa quantia. Se não pagar, ele é culpado perante a lei. Vamos dizer que um amigo dele vai lá e pague essa quantia. Ele não é mais culpado perante a lei, ele está justificado perante a lei. Ele é legalmente justo, mas ele continua sendo moralmente mau. Moralmente ele é um mau caráter. O fato do amigo pagar a dívida dele não mudou o caráter dele. Quando a Bíblia fala que Jesus Cristo pagou os nossos pecados, ele pagou a nossa culpa diante de Deus. Legalmente nós somos justificados. A Bíblia fala que a justiça de Jesus Cristo é imputada a nós, é transferida a nós. Nós não fizemos nada, nós não pagamos, mas ele pagou. Ele cumpriu a lei, ele pagou e nós, estando em Cristo, somos justificados.
Esse é um processo instantâneo de quando nós somos convertidos pelo Espírito Santo. É a chamada justificação. No instante em que nós somos justificados perante Deus, não temos mais culpa nenhuma diante dele pelos méritos de Jesus Cristo. Mas a nossa corrupção moral, essa natureza pecaminosa que nós herdamos, continua em nós. Como falou Calvino, os resquícios dessa velha natureza vão perdurar até a nossa morte. Nós continuamos a ser moralmente maus, embora legalmente justificados diante de Deus. O que foi imputado a nós, ou atribuído, ou colocado a nosso favor por Jesus Cristo, foi a justificação da culpa. Então nós estamos livres da culpa, mas ele não transferiu para nós o seu caráter moral. Quando se fala na culpa, legal, estamos falando em relação à lei, em relação à justiça de Deus. Quando nós falamos do caráter moral, nós estamos falando em referência à santidade de Deus, que são duas coisas. Nós somos justificados instantaneamente, considerados sem culpa diante de Deus, quanto à justiça de Deus, nós estamos quites. Mas quanto à santidade de Deus, não. Se Jesus Cristo tivesse transferido, no momento da nossa conversão, não apenas a sua justiça, em relação à justiça de Deus nós não somos culpados, mas se tivesse transferido também a sua santidade, nós não pecaríamos mais dali em diante. Mas isso não acontece. Instantaneamente, na justificação, nós somos justificados perante a lei que Jesus Cristo cumpriu. Nós não temos culpa nenhuma mais perante a lei. Somos justificados diante da justiça de Deus. Mas os resquícios da nossa velha natureza continuam. E aí começa um processo, uma ação do Espírito Santo para ir tornando os salvos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo, que é o que se chama de santificação. E essa santificação começa no instante da justificação e vai até o final da vida e nunca se completa ainda aqui nesta vida. Então, na verdade, embora nós sejamos legalmente justos diante de Deus, continuamos a ter uma natureza corrompida, nós não somos absolutamente santos de Deus. Isso não, a santidade de Jesus Cristo não foi transferida para nós, e isso é uma batalha que continua até o fim da vida, é a chamada luta da carne contra o Espírito, como fala em Gálatas capítulo 5. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode colocar isso nos comentários.